última 3, 4 meses. Se eu falando fim de consulta para pacientes, se você não começar tratamento no próximo 10 dias, eu sou não responsável para a sua saúde. Porque só o brasileiro tem hábito. Se você dar consulta hoje, ele vai começar tratamento depois de 3 meses, 2 meses. Essa é a característica. Uhum. É, é esse hábito mesmo. Entendeu? Eles acharem que dá para deixar para depois e vai ser igual depois. Ela É, abandonou o tratamento no inverno, já faz bastante tempo. Já deu mais 2 estações do ano depois, e aí sim. ela acha que é a mesma coisa, que ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu falei, o princípio sim, o resto não. Sim. Mas os hábitos não mudam. Queria E só, só. Você quer falar mais, Suzana? Só queria fazer uma colocação aqui. pode fazer, por favor. Não, então, na verdade, eu acho que essa coisa que o Gaurav falou, né, que uma vez que a gente tem confiança, a gente vai transmitir confiança para o paciente, né? E a confiança a gente ganha com a prática, né? Com a prática e com o estudo. Uma vez que a gente está praticando, né? Ou seja, a gente está fazendo atendimento e estudando, né? Cada caso que a gente vê, a gente estuda, né? Entende a patologia, né? Como tratar. A gente vai adquirindo conhecimento e, consequentemente, a gente se torna confiante, né? Então, isso é algo que vem com a prática também, né? Agora, se a gente não está em contínuo aperfeiçoamento, estudo, prática, então é muito difícil, né, da gente, do dia para a noite, ganhar isso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm outras profissões e tal, então talvez isso seja mais difícil por conta disso, né? Por conta, né, do seu compromisso com outras coisas. E aí a gente não tem tempo, né, para estudar Ayurveda, para atender e tal, e aí fica mais lento o processo. Mas uma vez que você, né, tem aquilo como a sua principal atividade, né, você se dedica àquilo, né, todo dia, né, de várias formas, né, não só nos atendimentos, mas também, né, fazendo até mesmo seu estudo e toda a sua comunicação, né, que aí pode envolver mídias sociais, etc., né, que isso é uma parte importante do seu trabalho também, né. Então as coisas vão acontecendo, é um processo natural, né, à medida que você está ali no caminho, né, as coisas vão acontecendo, né, e as pessoas vão te procurando. E o que eu vejo, assim, na minha experiência pessoal, é que a maioria das pessoas que buscam a Ayurveda, elas buscam assim como a última das opções dela, né? Ela já tentou de tudo, ela já fez tratamentos alopáticos e os tratamentos alopáticos não resolvem de fato o problema dela, né? Porque a gente sabe, né, que a medicina moderna ela é uma medicina paliativa, ela não é uma medicina que busca identificar a causa, eliminar a causa, e isso é um princípio, um pilar muito básico, fundamental no Ayurveda, né? E depois a gente dá o tratamento oposto à causa, né? E é isso que vai levar o paciente à cura. Agora, uma coisa importante que a Suzana falou, né, é que o paciente, depois de um tempo, ele para, ou ele percebeu uma grande melhora, né, e aquilo já não tá, a doença já não está mais incomodando tanto ele, e aí ele para, né? Mas a gente precisa entender que isso já não cabe à nossa parte, né? A parte de fazer o tratamento é só do paciente. Então a gente não deve ficar preocupado, né? Não deve se sentir, ou mesmo se sentir, né, culpado, ou, né, tentar ficar ligando para o paciente, né? A gente faz o nosso melhor, a gente deve estar disponível para o paciente. E se ele não quiser, tudo bem. A gente não, né, não vai ficar perdendo tempo com uma pessoa que não quer
cuidar da sua saúde, né? Tem um monte de gente querendo cuidar e a gente precisa dar atenção a essas pessoas, né? Tá certo, gente? Pode Isso perguntar, mesmo. Carla. Olá, Bom bom dia, dia. Mário, Bom dia. e obrigada por ter criado essa oportunidade online, também de conhecer o Dr. Gaurav. Só para contextualizar um pouco, eu moro em Portugal e fiz uma formação ahm, intensiva de Ayurveda com a doutora Vina Balkrishna, o ano passado. E, na verdade, eu estou numa transição de carreira. Depois de 20 anos trabalhando como designer gráfico, comecei a mudar para o yoga. Sou instrutora de Kundalini Yoga há 4 anos e o Ayurveda já entrou como uma grande paixão. Mas também uma grande responsabilidade. Então, eu senti na finalização desse curso, os 5 pacientes que eu tive foram meus alunos, e eu senti muita dificuldade justamente em prescrever um tratamento durante a consulta, né? Já a própria consulta, 1 hora e um quarto, é muito rica de informação. Então, eu me vi tendo um trabalho de casa de pelo menos umas 2 horas para rever esse conteúdo. Claro, estou no início, obviamente, né? Ahm, então, assim, vi que demandou, assim, muito tempo. Seguir o que o doutor Gaurav falou, realmente não dá muita coisa, porque senão o paciente não começa por nada. Então, agora eu já tenho esses 6 meses desses meus pacientes. De 5, só uma não fez o tratamento, ou melhor, fez o tratamento mais fácil, que é tomar o suplemento, né? A mudança do estilo de vida não aconteceu ainda. Mas o que eu senti, e é isso que eu queria um pouco de orientação, é, por exemplo, até mesmo se puder partilhar essa questão mais prática de como conduzir essa consulta em termos de retorno. O doutor Gaurav falou, depois de uma semana eu introduzo alguma coisa. Vou dando aos poucos. Isso seria algo, por exemplo, através do WhatsApp, faz parte da primeira consulta, ou então já é um retorno, que no meu entender, para mim seria um retorno depois de 3 meses para avaliar a terapêutica, muda a estação do ano também, então mudaria algumas coisas dependendo da evolução. Então eu tinha em mente isso, né? O paciente voltar depois de uns 3 meses ou se agravar e mudar alguma coisa. Então, primeira pergunta seria se puder explicar mais no detalhe essa dinâmica na prática, né, para que a primeira consulta não fique assim, só para entender o paciente, ou de repente é assim que funciona com os outros colegas, né? Se paga uma consulta para entender e depois tem o pagamento da outra consulta para prescrever o tratamento. Eu sei que alguns nutricionistas trabalham assim. Na consulta, uma dúvida que eu tenho muito é tentar de alguma forma também cobrir não só a parte do sono, alimentação, estilo de vida, exercícios físicos, mas também a parte espiritual. Então, eu queria saber se tanto o Mário e o Dr. Mário e o Dr. Gaura prescreve alguma coisa para a parte espiritual também, né? Para essa parte que também somatiza muita coisa. E eu acho que por último que tem a ver com essa minha questão é como entrar no mercado, né? Para quem está iniciando, eu sei que talvez hum, não conheçam muito do mercado português, mas o que eu sinto, e se alguma outra colega também puder partilhar, é essa necessidade de estar acompanhando algum profissional, ou seja, estar em alguma clínica, ou seja, acompanhar um profissional que já tem experiência para também aprender toda essa dinâmica, né, do dia a dia, ou justamente ter mais confiança em prescrever o tratamento, né? E é muito difícil, né? No Ayurveda, nessa profissão, o que eu vejo um pouquinho aqui de Portugal é que são terapeutas individuais, de repente tem alguém dentro de um spa, de um hotel, mas não tem capacidade para ter um estagiário, vamos dizer assim, né? Então, depois acaba criando talvez um limbo, ou seja, ou você começa com os teus amigos, familiares, que não são os melhores para começar, né? Por conta dessa proximidade, ou no meu caso, alunos, né, de yoga, ou se não, isso também é uma coisa que eu vejo assim, pronto, e agora, né? Como que eu tenho essa entrada no mercado?
E, ao mesmo tempo, uma segurança de um aprendizado contínuo também. Quer falar, Gaurav? Sim, qual é a primeira pergunta você falou? Sim, peço desculpa, eu falei muita coisa. A questão mais da parte prática da consulta. O doutor falou que é para prescrever algumas coisas por semana. Como é que isso funciona na prática? É por Primeira WhatsApp? coisa, temos que entender que qual coisa temos que observar durante a consulta. Primeira coisa, temos que observar, já a Ayurveda falou, Agni, como que agnificando com paciente quando chega na sua clínica. Depois, Vikruti. Vikruti significa quando o paciente falando você sintomas, você vai entender e qual dosha anormal. E, às vezes, há sintomas mostrando fake. Fake significa que o paciente tem sintomas de kapha, mas perturbando o vata dosha. Mas pessoa mostrando sintomas de kapha. Mas como podemos saber que qual dosha é perturbado? Por isso, temos que perguntar sobre rotina e hábito do paciente. Qual comida ele comendo habitual, no forma errado. Por exemplo, a Ayurveda falou que temos que beber água morna durante almoço. Essa é uma das exemplos para vocês. Mas quando o paciente acordando e bebendo grande quantidade de água normal ou água fria durante quando ele acordando. Então, esse hábito perturbando os três doshas. Então, se essa é hábito, significa os três doshas perturbando. Então, não devemos verificar qual dosha anormal só com sintomas. Temos que verificar hábito de comida, bebida e como ele gastando 24 horas cada dia. Tá? Então, sobre isso com isso você vai saber qual é a causa da doença e qual dosha perturbado. E se você sabendo qual dosha perturbado, por exemplo, perturbado vata dosha, então, maioria vezes quando o vata dosha perturbado, maioria vezes asti dhatu também perturbado. Então, como temos que verificar? Temos que perguntar para o paciente se você tem algum problema com cabelo ou unhas. Então, se a pessoa fala sim, então, maioria vezes asti dhatu também perturbado. Entendeu? Uhum. E dosha, dhatu, agni e prakruti. E Prakruti, maioria vezes, eu não dar muita importância para Prakruti, porque Prakruti não é muda. Mas Vikruti significa qual dosha perturbado, sempre mudando. Então, qual é nossa trabalho como profissionais de Ayurveda? Temos que fazer equilíbrio dentro do dosha, dhatu, mala, indriya, atma e agni. Entendeu? E outras coisas, temos que verificar sobre malas, né? Purisha significa cocô, xixi, todas as coisas, outra. E força do corpo também. E essa coisa temos que verificar. E segundo, temos que fazer Ampachana. E primeiras, Ampachana não precisa de 15 dias de Ampachana. E maioria da escola do Ayurveda fora da Índia, ele ensinando, temos que fazer Ampachana para 15 dias, 7 dias. Mas Ampachana, como quando você fazendo o segundo Samhita autêntico, precisa um dia ou meio dia. Muito raro precisa 2 dias de Ampachana. E depois de Ampachana, mudando muita coisa. Primeira coisa, Agni e a força do anormal dosha mudando. E por isso, maioria das sintomas, ou força dos sintomas também mudando. E quando Agni melhorando, você pode crescer a comida. Mesma comida que o paciente tem problema, se você crescer no quantidade pequena, não é grande quantidade. E essa Agni vai ajudar. Mas se a pessoa comendo quantidade de excesso, não ajuda.
Então, temos que crescer devagar, devagar, e depois 7 dias. Na minha clínica, paciente tem que dar um retorno cada 7 dias na minha clínica e ele tem que me pagar cada sete Ok. dias. E quando eu dar consulta online, retorno, não deve, paciente tem que me ligar depois de 7 dias para falar a mim como ele sente. E depois de um mês, temos que fazer consulta nova, de novo, retorno, como você falando. E nessa retorno, o paciente tem que me pagar de novo. Entendeu? Online, consulta online. Mas na minha clínica, ele tem que me pagar cada 7 dias. Entendi. Então, Quando é presencial, sobre dinheiro, você não deve pensar, oh, se eu vou pedir dinheiro, e como o paciente vai me pagar ou não. Essa é a nossa profissão. Estamos gastando muito tempo e muita nossa anos para aprender a Ayurveda. Então, não outra pessoa vai decidir seu valor de consulta, você tem que decidir seu valor de consulta, entendeu? E você, uma pessoa, tem que decidir quando a pessoa tem que pagar você. Se você fala para o paciente tem que voltar 3 meses, o paciente não vai seguir tratamento certo, porque você tem que controlar, o paciente tem que sentir dentro, essa é uma das objetivos de tratamento, que no próximos 7 dias temos que fazer essas coisas. O paciente fazendo com disciplina. Se você não ficar em contato com pessoas, paciente ele não vai fazer. Entendeu? Essa é efeito quando você fica em contato com o paciente. entendi. Então, E ah, você E você tem que dar trabalho para o paciente não deve dar trabalho para você, ok. entendeu? E Sim, não sente uma tipo de emocional, o que ele vai fazer, como ele vai curar, tudo vai certo quando você estuda, quando você aprender a Ayurveda com texto clássico. E quando você vai saber como aplicar princípios de Ayurveda na nossa consulta ou clínica. ok. Então, por exemplo, essa parte de seguir o paciente, já entendi que seria ideal a cada semana. Então, dentro de um mês, né, por exemplo, a cada semana, ver a evolução para justamente ajustar o que diminuir de alimentação, de repente o que aumentar, sempre o foco no Agni. Sim. Uma outra coisa, se puder partilhar também, é essa parte que falaste da Amapachana, de ser reduzida. Como é que seria, isso na prática? Ampachana significa temos que reduzir a quantidade de comida e temos que dar alguma comida ou bebida para a pessoa que tem uma qualidade chamada lagu, chamada leveza. Então, no Samhita tem dois, três tipos de comida que tem qualidade lagu. Primeira feijão e moyashi, outra lentilha rosa. Ok. Mas lentilha rosa é responsável para a constipação. Entendeu? Se o paciente tem problema com constipação, se você dar lentilha rosa, vai aumentar mais. Ok. Mas então E não outra seria uma coisa, receita de Khichdi. Khichdi é uma Ayurveda comercial. Ayurveda é errado. Porque Khichdi tem qualidade guru e tem qualidade que é aumentando kapha e pitta, dosha. E quando alguma comida aumentando kapha dosha e pitta dosha, significa ele tem qualidade mesmo do que kapha dosha, significa guru, né? E Vishtambi, a Ayurveda falou que Khichdi é Vishtambi, significa constipação, entendeu? Ok. Eu Por isso posso. não deve usar. Pode falar. Não, é porque eu vou falar também, porque
acho que é importante, né? O Gaurav trabalha dessa forma, né? Então, não necessariamente a gente vai adotar a mesma forma do que ele. Eu trabalho um pouco diferente, né? Por exemplo, o meu retorno, geralmente eu faço em uma semana também. E, inclusive, assim, muito das orientações que eu faço, eu aprendi com o Gaurav também, né? Mas eu cobro um valor que já inclui o retorno, entendeu? Então, a pessoa vem, faz a consulta, ela faz um retorno em uma semana, geralmente, e já está incluído, né? E aí depois eu dou outras orientações para ela seguir, e aí peço para ela me inscrever, depende do caso do paciente, mas eu não gosto de deixar passar de um mês, entendeu? Passou um mês é outra consulta, sabe? Porque às Sim, vezes o paciente fica dando muito trabalho, se não dá tanto trabalho assim, e você consegue gerenciar dentro de um mês, né? Ou seja, você faz a consulta, eu faço o retorno, depois encaminho ela para seguir uma orientação, né? Com dieta, eventualmente algum tipo de erva, algum procedimento, né? E aí depois de um mês eu falo, ó, me inscreve daqui a um mês. Aí depois de um mês a gente faz outra consulta. Eventualmente eu falo, olha, não pode seguir a mesma coisa por mais um mês, depois me escreve de novo. Isso varia, mas eu não gosto de passar de um mês, né? E aí depois eu faço uma outra consulta. Então, essa é a forma de trabalhar com retorno, né? Outro ponto, né, que a Carla perguntou também, né? Como se lançar no mercado, né? Como que você, né, faz o seu trabalho de divulgação do seu trabalho, né? É uma parte importante também, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de se conectar com o mundo todo, né? Você vê, eu estou conhecendo a Carla aqui, né, a primeira vez, e a Carla está em Portugal, né? Assim como tem pessoas do mundo todo, né, que podem ver o nosso trabalho, a gente pode se comunicar, né? Então é uma coisa, né, que isso é consequência, né, da globalização, né, da comunicação, né, que a internet nos possibilita, né? Então, quanto mais a gente souber usar essas ferramentas ao nosso favor, melhor. Por exemplo, eu só conheci o Gaurav por conta da internet, né? A gente se conheceu pela internet, pelo Facebook, né? E aí, né, a partir desse momento, foram 10 anos que a gente está trabalhando por conta da internet. Então, a gente precisa ter uma boa, né, comunicação também, né? Eu não sou dos melhores assim comunicadores, tem gente que faz um trabalho mil vezes melhor do que o meu de comunicação, mas eventualmente a gente tem que estar lá publicando no Instagram, né? Mostrando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco da nossa rotina. Eu particularmente, eu não sou dessas pessoas que nem esses influencers que mostra a vida toda. Tirou, a pessoa tomou café da manhã, almoço, jantar, já está tirando foto e colocando lá, né? Colocando um monte de coisa. Eu gosto de botar coisas do meu trabalho, eventualmente alguma coisa ou outra da minha rotina, mas eu acho importante você trazer para as pessoas, né, aquilo que conecta elas com aquilo que você quer transmitir, né? Qual é a mensagem que você quer passar, né? É, enfim, então é importante, né? A gente ter essa comunicação, tá? Mário, eu acho que é super válido, sem dúvida, a comunicação, como falaste, mas a minha pergunta era mais até abrindo mais amplamente a própria profissão de um terapeuta Ayurveda. Eu vejo que assim, eu me formei em design gráfico, e depois eu pude procurar um escritório de design para ser estagiária, né? Depois me formei professora de yoga. É mais fácil você ir num estúdio de yoga e falar, posso dar aula aqui? Ou seja, já está num contexto de yoga de certa forma, atrair alunos de alguma forma em partilha do espaço. Na questão de terapeuta Ayurveda, eu não vejo isso, ou seja, uma clínica de Ayurveda, vamos supor, mais difundida. É claro que existem alguns nomes, eu não tenho nenhum onde eu moro na região de Portugal, mas também conheço muito pouco da realidade no Brasil também. Se existe, pronto, se como profissão está crescendo um pouco isso, de ter clínicas onde se faz as terapias de Abhyanga e todas as outras terapias, não só a parte de diagnóstico, ou seja, para de modo ajudar quem se forma também a entrar no Uhum. mercado, que eu acho que não só é atrair clientes, né? Eu confesso que em termos de colocar conteúdo no social media, começo a não
começo a repensar se não é um pouco perda de tempo, né? Assim, se estamos todos a gritar e não estamos gritar no sentido, né, jogar conteúdo e falar e depois não vendo, né? Se acaba se não vendo. Percebi um pouco da minha experiência com o yoga. É mais fácil indo boca a boca, é mais fácil conhecer lugares, é você estar num lugar e aos poucos construir a sua cartela de clientes e também a confiança. Eu acho que o mais importante é isso, essa entrada do mercado e ter essa confiança e ter alguém para, olha, estou com dúvida disso, né? O que que você acha? Ou seja, crescer junto. Não sei Perfeito, se, como eu disse, eu perfeito, estou entrando nesse mercado agora, não conheço. Se puder partilhar um pouco dessa esfera mais perfeito, perfeito. ampla. Então, Carla, eu te entendo perfeitamente, assim, né? Eu acho que isso deve ser uma questão, uma dificuldade para muitos profissionais, né? Mas, inclusive, você me deu até uma ideia, né, de estar fazendo justamente uma ponte entre vários profissionais da Ayurveda do Brasil e do mundo todo, né? Você me deu uma ideia aqui, né, que eu acho que é uma coisa que existe realmente essa dificuldade de conexão, de fazer uma rede de apoio, né, de suporte dos profissionais, tá? Mas assim, é, eu também, assim, eu acho que isso eu preciso contar um pouco da minha história também, né? Que eu também não sou formado em nenhuma profissão de saúde, né? Não sou da área da saúde, eu me formei em relações internacionais, né? Depois que eu fui trabalhar com a Ayurveda, né? E, e meio que eu percebi, né, a importância de eu mesmo, né, trabalhar só, porque eu não tive muito essa ajuda. Eu fui me conectando com as pessoas, né, com as pessoas assim da escola que eu me formei, né, eventualmente fazendo algum tipo de evento, né, eventos simples, né, você faz um almoço, você faz um curso que seja um curso pequeno, né, de rotina diária de um dia, de 2 dias, né, enfim, a gente precisa fazer esse movimento, né, inicialmente, né, porque realmente não tem, é difícil de você ter assim um local que você possa ir, né, eu quero aprender a estagiar aqui e tal. Não, tudo bem, tem a clínica do Gaurav, as pessoas estão indo lá, né, tem várias pessoas estão indo e tal, né, é uma forma de você estar se conectando com o conhecimento, né, mas é, fortalecendo o seu vínculo com a Ayurveda, né, com a nossa comunidade também, né? Mas é importante você também fazer pequenos movimentos, sabe? Tá mostrando pequenas coisas, levando pequenas coisas para as pessoas, né? Nem que seja um evento online, sabe? Falar sobre rotina diária, falar sobre alimentação. Eu faço isso até hoje. Eu faço isso sempre, né? Eu estou fazendo isso aqui agora com vocês, né? Eu fiz semana passada, não, essa semana ainda, né? Eu fiz um seminário sobre, foi essa semana passada, né? Fiz um seminário sobre 3 temas, né? Enfim, então a gente precisa estar levando isso para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso, não têm contato, né? Não sabem. Então tem, né? Tem esse impulso que precisa vir da gente, né? Mas é possível, né? E aí acaba que você vai se conectando com as pessoas, né? Por exemplo, quando eu conheci o Gaurav, eu queria muito estudar com um professor indiano e ele apareceu. Ele apareceu assim, né? Porque era uma vontade minha, né? Tem muitos colegas que eu me conecto hoje, que já são formados, né? Que eu me conecto também, né? Com uma vontade, com um desejo que eu tenho. Pô, eu tenho um desejo de fazer um curso assim assado. E aí tem uma pessoa que está trabalhando, está estudando isso e a gente vai lá e desenvolve esse projeto juntos, né? É, por exemplo, hoje eu estou também trabalhando sou professor do Vida Veda, né? E é uma grande alegria para mim também dar aula de plantas medicinais, né? Eu dou aula lá no Vida Veda sobre plantas medicinais. Enfim, então eu acho que tem esses dois lados, né? A sua vontade, o seu desejo é muito importante, né? Colocar esse desejo, você às vezes, né? Na maioria das vezes, está colocando isso, né?
em materializando certos projetos, pequenas coisas, como eu falei. Começa pequeno, começa, sabe, com aquilo que você domina, né? E aí isso vai se materializando. Eu escrevi e-books, eu escrevi um livro, publiquei, né? Eu não sou um terapeuta Ayurveda, como vocês, né? Eu tenho mais tempo, talvez, do que muitos de vocês, mas sou um terapeuta e vou seguindo o meu caminho, e vou fazendo aquilo que eu posso fazer, né? E a vida, né? O universo vai te encaminhando, né? Quando você está naquele caminho, quando você está desejando aquela coisa, as coisas vão acontecendo, sabe? Vamos deixar outras pessoas falarem aqui também. Tem muita gente. A Roberta está perguntando, ela Claro. levantou a mãozinha dela um tempão aqui já. Eu estou Ô, vendo Mário, aqui. sim, sim, se só me permite uma coisa que eu perguntei junto, era se puder depois encaixar, a questão Tá, do tratamento espiritual, né? Uma tá, das partes do Ayurveda, em que momento que vocês fazem essa parte, né? Se é perfeito, depois de um mês de tratamento ou se já perfeito, numa primeira consulta. perfeito. Tá, eu vou te responder depois, deixa, tá? Mas eu vou te responder. Claro, O Gaurav também obrigada. vai te responder também sobre isso, tá? Pode falar, Roberta. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia. Contribuindo assim para o que a colega perguntou, né, sobre a divulgação do trabalho, né, e a captação de pacientes, comigo foi da seguinte forma: eu sou professora de yoga. Durante a pandemia, eu comecei a fazer a minha transição de carreira para professora de yoga. Eu sou advogada também. E aí, depois, eu comecei a estudar o Ayurveda. Na verdade, o Ayurveda eu já venho estudando desde quando eu comecei a praticar yoga, lá em 2016. Eu já venho estudando até que, durante a pandemia, eu resolvi me aprofundar e procurei um curso de Ayurveda. Então, a minha forma de divulgar o Ayurveda foi despertando nas pessoas a curiosidade de saber como o Ayurveda pode impactar na vida delas. Então, eu comecei, depois que eu me formei no curso, fui para a Índia, fiz uma imersão lá na Índia também estudando Ayurveda. Quando eu voltei, eu comecei a reunir grupos, né, fazendo divulgação com as minhas próprias turmas de yoga, para que eles também convidassem outras pessoas, amigos, família. E comecei a fazer um workshop durante uma manhã para falar de Ayurveda, né? Explicar o que é o Ayurveda, explicar como os cinco elementos governam o nosso corpo, explicar o que é dosha, porque as pessoas realmente desconhecem isso, né? Não têm ideia do que seja Ayurveda. E a partir desses grupos que eu fui formando, fazendo workshop para falar do que é o Ayurveda, num conceito bem simples, bem básico, fui despertando a curiosidade nas pessoas e essas pessoas destes workshops começaram a me procurar para fazer consulta. E aí, foi a dificuldade que eu tive na consulta, né? A dificuldade que eu acho que todo mundo tem, das pessoas não conseguirem levar o tratamento até o final, porque é uma mudança, né, no estilo de vida, nos hábitos alimentares. Então, isso foi uma coisa que eu tive que perceber entre os meus pacientes e eu montei a seguinte forma de atendimento. Quando a pessoa me procura para marcar uma consulta, eu já mando para ela uma ficha de anamnese, porque quando eu vou conversar com ela pessoalmente, né, ou numa consulta online, eu já sei um pouco da dinâmica da vida dessa pessoa, os hábitos alimentares dela, os horários e tal. Então, na primeira consulta, eu escuto muito o que o paciente tem para me falar, né, trazer dos sintomas, e ali eu já começo a perceber qual é o desequilíbrio dele. Então, eu passei, a partir da primeira consulta, entregar para ele um protocolo apenas de adequação da rotina dele, né? De horários para comer, horário para dormir, atividade física, né? Explicar para ele essa importância. E só depois desses 7 dias que eu dou para ele introduzir essa mudança na rotina de vida, depois de 7 dias, aí eu entraria com uma terapêutica, né? Uma terapêutica alimentar, algumas ervas para algum problema. Mas aí vem a dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade maior ali está, né, na alimentação.
porque as pessoas estão muito acostumadas a ter tudo pronto, né? A querer comer saudável, mas sem precisar preparar o alimento. Elas querem que venham tudo pronto. Então, eu comecei a sentir uma certa dificuldade de ensinar essas pessoas a preparar essa comida, né? Criar o hábito e organizar a rotina para poder preparar o alimento, ou até de fazer boas opções quando ela estiver na rua, não tiver tempo de preparar. E uma outra coisa que eu encontrei dificuldade foi na questão de água, porque as pessoas estão muito acostumadas a ouvir que tem que beber tantos litros de água por dia, dependendo do peso dela, né? Que é isso que é ensinado para as pessoas. E eu vejo que tem uma paciente em especial que eu tenho certeza que o agravamento dela, do dosha kapha que ela tem, é pelo excesso de água que ela toma. Eu já tentei explicar para ela que ela não precisa beber aquela quantidade toda de água que ela bebe, e embora ela tenha conseguido adaptar a rotina dela para hábitos mais saudáveis, de horários, de exercício físico, até mesmo do tipo de alimentação dela, alguns sintomas ainda persistem, porque ela não consegue parar de beber água. Ela bebe 3 litros de água por dia, e ela é uma pessoa que assim, aparentemente, ela não precisa de tanta água assim durante o dia. E uma outra coisa também que eu sinto dificuldade com os meus pacientes é que eles são muito apegados à dieta. Eles vêm com aquele ensinamento de que a nutricionista passa uma dieta com o que ela vai comer no almoço, com o que ela vai comer no jantar, qual a quantidade, e eles não entendem que numa uma dieta ayurvédica é diferente, né? A gente não vai contar colheradas de comida, né, para porção de comida, a gente não vai contar caloria, a gente vai escolher os melhores alimentos para tentar trazer equilíbrio. Então, essas são as dificuldades que eu encontro com os meus pacientes, tentar desvincular esse olhar, né, da nutrição moderna que a gente tem com o Ayurveda, que é diferente. Eu queria que Você quer perguntar alguma coisa, Roberta? o doutor me orientasse como eu posso trabalhar com esses pacientes, fazendo com que eles entendam que a dieta ayurvédica não é uma dieta para perder peso ou para resolver exatamente um problema. É uma mudança no estilo de vida, né? Para promover saúde para ele e tratar aqueles desequilíbrios. Que não é uma coisa para ser feita durante um tempo, ficou boa e agora eu posso voltar a fazer o que era antes. Quer falar, Gaurav? Pode falar, depois eu vou falar. Tá. Então, Roberta, o que, assim, é que o Gaurav já falou aqui, né, da importância de você passar uma coisa de cada vez e o paciente ir observando, né, a mudança dele, né? Porque quando a gente está fazendo um tratamento ayurvédico, né, a gente está vendo a saúde do paciente de forma geral, né? E aí, quando você vai dando, né, cada passo, né, e observando o paciente, ele mesmo vai chegando a várias conclusões. Além de você também estar mostrando a ele, olha só, tá vendo como você melhorou isso, 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 isso? Tá vendo? Isso tudo é consequência da mudança, né, para isso que a gente está fazendo aqui agora, né? E a cada momento você vai mostrando, né, pontuando e mostrando, né? Então, é muito relacionado à experiência direta que o paciente tem com aquilo que ele está fazendo, tá? Não é uma coisa dissociada, ou seja, você passou o tratamento, ele vai observar algumas coisas, tá? Então, é na prática, isso é na prática, e no dia a dia, né? E como o Gaurav tem pontuado bastante a importância, você faz uma homeopatia num dia, 2 dias, os sintomas de ama já são é, na maioria das vezes, todos eliminados, né? E aí a pessoa já sente mais leveza, já sente uma melhora no processo de digestão, no processo de eliminação das excretas, né? Então, várias coisas melhoram, o sono melhora, a disposição melhora, várias coisas melhoram com poucos dias, entendeu? Ou seja,
Isso você precisa mostrar para o paciente. Aí, depois, você vai mudando, né? Você vai tratando depois de ama, você trata o dosha, né? O dato, o shrota e etc, né? Então, é algo que você vai vendo no dia a dia, na prática clínica. E na mentoria que a gente faz, né? O Dr. Gaurav vai direcionando a gente nesse sentido para a gente entender como é que funciona ali a prática clínica no dia a dia, entendeu? Quer falar, Gaurav? E sobre água, você falou, né, Roberta? Quantas quantidades de água, Isso. né? No Brasil, a pessoa ah, trabalhando quantos dias por semana? Ela trabalha, ela é Não, psicóloga, não, ela não. Pessoas. assim, 8 horas, né, em média, 6 vezes, 6 dias por semana. E por que não trabalhando 7 dias por semana? Aqui no Brasil, Sim. sim, porque tem um dia de folga por semana. É a mesma coisa. Não precisa de trabalhar um dia porque nosso corpo precisa de descansar. Uhum, A mesma coisa temos que falar para o paciente, quando você bebendo água excesso, você dá mais trabalho para o seu corpo. Quando você tem sede, tem que beber água, agora precisa de água. Muito fácil para entender, né? Ou não? E tem que perguntar para o paciente que quantidade de água você precisa mais no verão ou inverno. Tem que perguntar para o paciente. O que você achando? Qual estação precisa mais? no Qual? verão, no verão. Agora, sim. Agora a mesma pessoa no verão tem que falar essas coisas para o paciente. Mesma pessoa fazendo exercício todos os dias e uma pessoa não fazendo exercício todos os dias. Qual pessoa precisa mais água? A que faz exercício todos os dias. E terceira pergunta tem que falar para a pessoa, que pessoa tem uma trabalha sentado num clima ar-condicionado, não fazendo exercício nada, e outra pessoa trabalhando na mesma clima ar-condicionado, mas fazendo exercício todos os dias. Qual pessoa precisa mais água? A que faz exercício todos os dias. É muito fácil para entender. E Uhum, pessoa entendendo muito rápido. uhum. Entendeu? Esse é o exemplo mais importante. Eu falei na primeira linha que ensinar a Ayurveda de forma fácil, essa é mais difícil. Quando você dá exemplo para a pessoa ele entender mais fácil e mais rápido e não vai esquecer, porque brasileiros têm uma sintoma comum, qual? Falta de Zona de memória. conforto. Falta de memória. Todo mundo Falta de tem falta de memória. Então, essas coisas mais importantes que dar um exemplo para cada pessoa, eles vão entender mais fácil, mais rápido. E não vai Uhum. perder, não vai esquecer. E ele vai seguir. E outra coisa, eu falando para cada paciente na primeira consulta, olha, você está aqui na frente de mim porque você precisa de saúde. Eu não preciso de saúde. Então, você tem que mudar. Eu não vou mudar. Você tem que mudar segundo princípios de Ayurveda, porque a Ayurveda não vai mudar segundo sua zona de conforto. Entendeu? Entendi. Eu dar 10 minutos, pessoas, eu falando a você, ainda eu não comecei tratamento, você pode esperar fora da sala e pensar realmente você vai começar, precisa de quer começar tratamento ou não. Porque eu não quero perder meu tempo e seu tempo.
Então, você tem que dar uma clareza mental para cada paciente. Se você não falar, a pessoa não vai entender. E não deve sentir vergonha para falar alguma palavra dura e verdadeira. E a maioria das pessoas, na Índia também, médicos têm, médico indiano, Vaidya, né, tem uma medo que se eu vou perder paciente, o paciente não vai perder. Mas você tem que dar uma confiança, uma firmeza para o paciente, que você precisa de saúde, eu não preciso de saúde. Se você não conseguir uma consulta ayurvédico na horário, no momento certo, você vai mais piorar. Mas eu não vai ficar pobre por causa de não vai ganhar sua consulta, valor de consulta. Essas coisas mais importantes. E eu, como eu falando agora, eu falando mais duro na minha sala do consulta. Eu realmente ficando muito raiva com o paciente se ele não vai seguir. Raiva significa minha voz vai mais alto e pessoa que é esperando fora do sala também tem medo dentro. Porque olha, nossa vida é muito curta, muito pequena. Estamos, por exemplo, 70, 80 anos, por exemplo, nossa vida. Então, eu falando para o paciente, eu tenho mais 20 anos de vida e eu gostaria de dar meu tempo para uma pessoa que realmente gostaria de mudar e gostaria de cura. Eu não estou aqui só para ganhar dinheiro. Se você falar essa palavra, a pessoa vai ficar. A pessoa vai seguir suas palavras. E quando você tem essa confiança, quando você fazer uma prática todos os dias, maioria da profissionais de Ayurveda sabe qual é o problema. Eles não usando a Ayurveda na dinastia deles. Esse é o problema. Falando todo mundo, temos que acordar Brahma Murta, mas pessoa acordando 8 horas, 7 horas. Temos que fazer exercício todos os dias, mas pessoa não fazendo exercício todos os dias. Como você vai saber qual hábito vai mudar a nossa intensidade de agni? Entendeu? Se você, eu não falando 100% a Ayurveda temos que falar. Mas mínimo temos que seguir 70%, 80% de Ayurveda. E, por exemplo, essa do ações que a Ayurveda falou. E alguma hábito a Ayurveda falou, não deve invejar de outra pessoa. E na nossa profissão, temos muita inveja de outros profissionais de terapeutas ayurvédicos também. Se alguma pessoa fazendo boa karma na profissão dele, não deve fazer inveja. Essa é uma das pequenas exemplos para você. Ok, Entendeu? entendi. Nossa palavra deve ter efeito muito positivo. E como eu praticando muito espiritual, e essa prática espiritual dar uma força para nossa alma, nossa palavra, e quando você dá tratamento nesse momento, quando precisa de uma coisa entrando na sua mente e essa remédio funcionando, entendeu? Quando você praticando mantra todos os dias. Essa prática de espiritual ajuda muito durante a consulta. Cláudia, quer falar também, Cláudia? Sim, claro. Quem mais? Bom dia, gente. Bom dia. Sempre uma honra estar com essa dupla aqui, viu? Eu quero partilhar rapidinho aqui, que eu sei que o tempo já avançou. O Mário e o Dr. Garalvi, é uma honra realmente a gente ter essa possibilidade de conversar com eles, né? Eu tive a possibilidade de fazer a última mentoria com o doutor e assim, acho que 3 meses, né, Mário? Que foi essa última que a gente fez. Parece que passou em 15 dias. Muito rápido mesmo, mas muito certeiro, muito certeiro.
E isso que vocês estão falando agora, a Carla, né, a Roberta estão falando agora, e eu acho que eu também passei e ainda passo por isso, dessa dificuldade e essa ansiedade que nós terapeutas queremos que os pacientes entendam e vivam e façam, né, acontecer o Ayurveda. Eu desmistifiquei com essa mentoria que eu fiz com o Mário e com o Dr. Garalfi. Porque, assim, primeiro, ele já me deu essa dureza dele, que ele bate e assopra, viu, gente? Ele bate e assopra, eu amo. Então, ele já falou para mim de cara, eu falei, doutor, eu fico tão chateada porque as pessoas não seguem. Ele falou assim, mas não é você que tá doente, por que que você tá chateada? Né? Então, eles não querem seguir o seu tratamento, namastê. Você vai pro outro e não sei o quê. E, gente, na hora eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Né? E naquela semana eu já tinha um paciente, eu falei, eu vou já fazer esse trem aí, porque se der errado, eu já vou na mentoria semana que vem, eu já falo para ele, ó, arruma esse trem aí que não deu certo, não. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, assim, realmente, nós brasileiros, a gente tem mania da gente passar muita mão na cabeça. Dá muito trabalho estudar Ayurveda. Não é uma medicina que as pessoas acreditam aqui no Brasil, eles acham que é modinha. Então, se a gente não entender o nosso papel como terapeuta e a gente não entender que nós estamos aqui com uma missão de mais de 5.000 anos e a gente honrar cada coisa que a gente aprende, nem que seja tomar o copo d'água de manhã morna todo dia, é melhor a gente nem fazer, nem começar, entendeu? E outra coisa, assim, eu tinha muito medo, receio, não medo, né, de dar o preço da minha consulta. Poxa vida, cada curso que eu faço, eu pago. E ninguém fala nada. Eu sentei, eu estudei, eu deixei de, sei lá, comprar uma roupa, fazer uma viagem para fazer um curso. Então eu não tenho que dar isso de graça, né? Eu tenho que realmente honrar tudo que eu faço ali do Ayurveda. É muito importante a gente se colocar nesse lugar de que eu não estou aqui para conversar com você. Eu estou aqui para melhorar a sua saúde porque você me procurou. Então você tem que fazer. E eu penso muito assim, eu não quero um paciente colado comigo o resto da vida. Isso eu falo para todos eles. Eu não quero você colado comigo aqui o ano inteiro, não. Eu quero te dar autonomia para quando você falar, poxa, eu comi, sei lá, um pastel na rua, o que que eu posso fazer com isso agora? Não tem que ligar para a Cláudia. Eu sei que se eu tomar um chá de erva doce, eu sei que se eu não comer queijo à noite, eu vou ensinar você a ter autonomia. Entendeu? E quando o negócio ficar mais grave, aí sim a gente pode fazer uma conversa eu penso como terapeuta que o Ayurveda, ele ensina a gente a cuidar e administrar a nossa saúde e não delegar a nossa saúde para ninguém. Seja para o Dr. Garalvo, para o Mário, para mim, para a medicina moderna, eu tenho responsabilidade sobre a minha saúde. Então, as mentorias que eles fazem aqui, e eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Não é isso, não. Mas é assim, as mentorias que o Mário faz com o doutor, façam, porque assim, é um bate-a-sopra maravilhoso. Carla, cola neles, porque você vai voar aí em Portugal. Eu tenho amigos que moram em Portugal e eles ficam falando, Cláudia, vem morar aqui, vem morar aqui. Eu falo, não estou morando nem aqui direito, o que que eu vou fazer lá em Portugal? Então, assim, não tem realmente, as pessoas aí têm uma dificuldade, tem muitos brasileiros que gostariam de conhecer o Ayurveda e não conhecem. Então, usa sim a sua rede social. Usa, porque uma vez um professor falou para mim: você não quer usar a rede porque eu tinha muita resistência, não quero ser blogueira. Hoje eu sou, ó, põe a cara para bater e tá tudo certo. Porque se você ensinar para uma pessoa na sua rede social só que se ele tomar água morna de manhã vai melhorar o dia dele, você já fez muito. Porque a gente também tem essa ansiedade da gente querer passar tudo para as pessoas. E o Ayurveda não dá para passar em uma vida, gente. Nós vamos ter que voltar outras vezes, porque é muita coisa. Então, se a gente só, assim, olha, a pessoa estava com dor de cabeça, já aconteceu comigo, enxaqueca, não sei o quê. Eu falei, começa a tomar água morna todo dia. E ela não teve mais, só por causa da água morna. E ela começou a entender o processo. Eu falo assim, não tem dinheiro que pague isso. E aí é esse boca a boca. É um que vai falar, ó, você tá sabendo da água morna? Não sei o quê. Então eu sou a terapeuta da água morna, sabe? Então a gente fazendo um pouquinho assim, ó, pode ser muito para uma pessoa.
Então, não desiste, não. E como o Dr. Garalves falou, às vezes a gente, até pela necessidade, a gente precisa do dinheiro, sim, mas a gente precisa que eles entendam e a gente também se posicione. Eu sou terapeuta Ayurveda. Eu estou estudando a terapia. O doutor estuda inglês, francês, tudo quanto é coisa aí, e ele fala na mentoria, eu aprendo um pouco sempre, toda vez eu aprendo. A gente também vai aprender, não vai ser um terapeuta é, que sabe tudo o tempo todo, né? Então a gente tem que ser humilde e a gente tem que ter persistência e colar nas pessoas certas, como esses dois aí. Tá? Então, mais do que uma pergunta, eu quero agradecer ao Dr. Mário e ao Dr. Garalvo pela oportunidade mais uma vez, e vocês são maravilhosos. E só para concluir, o grande calcanhar de Aquiles realmente é a alimentação, tá? Eu estou saindo agora, daqui a pouquinho, para dar um workshop sobre culinária com o olhar do Ayurveda. Vou fazer 2 dias aí num sítio aqui perto, só ensinando sobre a culinária. E não é a culinária ayurvédica, é a culinária de saúde, né? Mas com os princípios do Ayurveda, tá bom? Então, Carla, vai para as redes sim e segue todo mundo lá que a gente vai se dando suporte um pro outro, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Obrigado a você, Cláudio. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É, eu só queria fazer responder agora a pergunta da Carla também, né? E se alguém tiver mais alguma pergunta também, faça agora, né? Sobre as técnicas espirituais. Na verdade, Carla, o meu trabalho com a Ayurveda começou depois que eu me formei como professor de meditação, né? Então, para mim, isso é uma coisa muito fácil, né? É, e ensinar meditação, né, para as pessoas como uma prática fundamental também, né? Porque para o Ayurveda tanto o corpo quanto as técnicas e práticas que tratam, né, das emoções, da conexão com a alma, com o ser, né, são fundamentais, né? Não são coisas desassociadas, né? Obviamente que quando você começa a tratar de uma pessoa, a gente começa pelo grosso, pelo corpo, né? Mas depois, se a pessoa tem muitas questões, né, relacionadas à mente, às emoções, né, ao ser, à sua existência, aí você precisa, né, dar o caminho a ela, né? Enfim, no caso, a minha prática e o meu caminho espiritual é da meditação transcendental, né, da tradição do Maharishi Mahesh Yogi, né? E já estou nesse caminho há 25 anos, desde 98 que eu aprendi a técnica e depois foi em 2007 eu me tornei instrutor depois de um retiro de 4 meses e meio e mais 3 meses trabalhando integralmente num projeto social. Então isso está inserido na minha vida, está inserido na minha rotina. Todo dia eu tenho minha prática de 2 horas de meditação e isso é uma coisa que faz parte da minha rotina. Então não é uma coisa difícil para mim. Assim como o Gaurav falou, né? Todo mundo deveria praticar, ter uma prática espiritual, tá? Não é só ter um conhecimento intelectual, você tem que ter uma prática espiritual. Isso é fundamental para todo mundo, né? Mesmo que não seja profissional de Ayurveda, mas falando aqui na nossa profissão, né? Porque isso faz parte do Ayurveda, né? A espiritualidade faz parte do Ayurveda, então a gente precisa ter, seja lá qual for a sua, né? Tá? Mais alguma pergunta, gente? Amanda não quer perguntar nada, ela tá tão quietinha hoje. Ninguém mais quer perguntar, gente? Esse é o momento. Oi, bom dia. Bom dia, Amanda. Tudo bom? Sérgio, eu queria fazer uma pergunta rapidinho, porque o tempo já passou bastante, né? E muita gente precisa sair para trabalhar. Em relação à consulta, na sua prática de trabalho, doutor Garavi, e você também, Mário, essa condução da consulta, né? Como o doutor Garavi falou, ele faz a consulta e aí ele dá as primeiras instruções para a pessoa seguir, normalmente é o Amapatiana, e depois de 7 dias a pessoa volta para dar esse feedback e de ver como que a pessoa está e ver como prosseguir o tratamento. E você trabalha diferente, né, Mário? Você tem esse retorno mais ou menos de 7 dias.
Então, assim, no seu caso, por exemplo, Mari, que é mais ou menos como eu faço, eu queria saber como que você faz, assim, no primeiro encontro, né, você já faz toda essa investigação da causa, do reto, e faz a sua proposta de tratamento inicial. E aí, depois desses 7 dias, provavelmente a alma já vai ter sido digerida, e aí você vai dar atenção a outros fatores. Aí, depois que você fez esse segundo encontro, se a pessoa precisar, por exemplo, sei lá, um tratamento de problemas de pele, né, que normalmente demora mais tempo, você faz uma outra consulta isso é que me confunde um pouco, assim, porque tem casos que são rápidos e tem casos que demoram. Então, assim, como que seria isso na prática, na cobrança, por exemplo, das consultas? Não sei se eu fui clara. E não, entendi. Eu vou ver se te respondo rápido aqui, depois o Gaurav te responde, tá? Mas assim, eu não trabalho muito diferente do Gaurav, não. A única coisa que eu faço é que o retorno eu faço em uma semana, mas quando eu faço, vamos supor, o Langana, né? Faço uma Patiana. E aí eu peço para, dependendo do caso, se eu falo para a pessoa fazer o Langana só tomando o caldo de moyashi um dia, né? Eu falo para ela, no outro dia você me escreve de manhã, tá? Ou seja, de certa forma, eu estou em contato com a pessoa. Ou eu falo para ela, você me liga de manhã. Aí eu peço para ela relatar como é que você está se sentindo. Está sentindo melhora, está sentindo mais leveza, melhora da fome, melhorou o sono, enfim. E aí a gente insere outros alimentos, né? E assim eu vou inserindo outros alimentos e depois de uma semana eu falo para ela voltar e aí eu dou uma orientação, vamos supor, se ela está com problema de pele, né? Aí eu dou uma orientação, então você vai fazer, vai tomar, sei lá, essas ervas amargas aqui, vai seguir essa dieta aqui, antipita, por mais 15 dias, tá? E depois você me escreve daqui a 15 dias. Vamos supor, se a questão dela melhorou 80%, eu não vejo necessidade de fazer um panchakarma, eu vou seguir com xamana. Agora, vamos supor que a gente fez se o caso for um caso muito grave, já a vida toda, e eu pego muitos casos assim também, né? O xamana não vai ter um resultado muito, muito eficiente. Aí eu falo para ela, ó, a gente vai ter que fazer um Virechana, né? E aí eu vou te cobrar mais, porque você precisa tomar o gui, você precisa de toda a orientação, né? Você vai precisar observar o paciente quando você está fazendo esnerrano interno, a cada dia, os sintomas, e você vai dar a orientação, né, da purgação também, né? Assim como também o depois da purgação, né? Fazer o sansarja na crama, né? Então você vai olhar o paciente em vários momentos. Aí eu cobro outra consulta, mesmo que, entendeu? Porque é um trabalho grande que você vai ter. Então você precisa cobrar por aquilo que está sendo feito, né? Dentro daquilo que você acha justo, né? Quer falar, Gaurav? Entendi, muito obrigada. Sí, y sobre paciente que depois de Agni, tratamento de Agni depois de Ampachana, usando essa primeira Hetu Viparita Chikitsa, significa temos que fazer Ampachana e eliminar de causa, e depois de 6, 7 dias, usando Vyadhi Viparita Chikitsa. Vyadhi significa doença, Viparita significa contra, e significa temos que usar alguma erva ou combinação de ervas ou remédio que é contra de doença. Já mencionou no nosso samhita. Então, primeira 7 dias, Hetu Viparita Chikitsa, depois Vyadhi Viparita Chikitsa, que a Ayurveda mencionou. E vai continuar, e mais paciente tem que voltar cada 7 dias na minha clínica. Entendeu? E depende sobre como o paciente se sentindo, eu mudando comida, e se precisa panchakarma, eu falando para o paciente agora, a funcionar, o trabalho de remédio já acabou, e você não melhorando, significa agora precisa de aplicar panchakarma, e esse é o valor do panchakarma, depende sobre qual panchakarma estamos indicando, e esse valor você tem que pagar
e eu decidindo datas para Panchakarma, antes do Panchakarma, de novo, um dia de Ampachana, e depois começar de Pradhana Karma, do Panchakarma, e depois de acabar Panchakarma, e cada dia, durante Panchakarma, eu falando com o paciente, ele não deve sair do sala da clínica sem comunicar comigo. Então, eu dar atenção pessoal para pessoas, porque Panchakarma é um procedimento muito delicado, entendeu? Eu sou uma pessoa muito dedicada para a saúde, pessoa ser paciente, seguindo nossa conselho. Se não seguindo, então deixando ele voltar à casa deles. Muito obrigada. Mais perguntas, gente? A Carla perguntou aqui, né? Eu só vou responder rapidamente. Estava respondendo escrito aqui, mas o Ayurveda menciona 3 aspectos fundamentais quando a gente está cuidando de questões mais sutis, né? Daira e Atma Vijnana, que é discriminação, força de vontade e conhecimento da alma. 3 aspectos fundamentais quando a gente precisa tratar de questões sutis, né? E, no caso, para mim, particularmente, o caminho da meditação é o caminho mais importante e fundamental. Vai te colocar em contato direto com a alma, com você, né? Com esse autoestudo, com esse autoconhecimento, né? O yoga é isso. O yoga é o contato com o ser, né? Muitas vezes a gente entende yoga como uma prática de asanas, e não, isso é a parte inicial do yoga, porque o yoga, no seu ápice, é samadhi, né? Samadhi é transcender a mente, é mergulhar no ser, né? Isso se dá com com uma boa prática de meditação, com uma boa tradição de meditação, né? Tá? Mais perguntas, gente? Eu gostaria de falar uma coisa para pessoas por que comecemos uma curso pequeno? Pequeno significa 3 meses. 3 meses significa mais ou menos 12 aulas do mentoria. Essa mentoria é muito prático, que como podemos verificar causa da doença, qual coisa temos que observar, qual coisa temos que verificar, como podemos fazer diagnóstico e como podemos escolher ervas e como podemos dar uma consulta de retorno. Todas as dúvidas que você tem, estamos mostrando no programa chamado Ayurveda Mentoria. Essa é a terceira, né? Mentoria, Mário, terceira, né? Terceira ou quarta, Gaurav? Quarto. Não sei, Então, não. sim, quarto, acho que. Então, se você gostaria, todas as coisas, se você gostaria de aprender, você pode participar nessa mentoria. Nosso objetivo de mentoria é aumentar sua habilidade e você não deve ficar sem confiança, não deve sofrer com ansiedade, não deve sofrer com dúvida durante a consulta. Entendeu? E por que comecemos essa programa de mentoria? Porque fora da Índia, eu já visitei 10 países. Cada país tem cursos de Ayurveda e muitos cursos de Ayurveda, formação de Ayurveda tem muita lacuna. Por causa dessa lacuna, terapeuta ayurvédica, quando a pessoa gosta de começar a prática de Ayurveda de forma de clínica ao espaço, ele tem eles sofrendo com uma confiança. Porque confiança depende sobre preparação de conhecimento. Quando você não aprendendo alguma coisa, ou quando você tem falta de conhecimento na sua curso, você vai sofrer, você vai sentir essa desconfiança.
Então, nosso objetivo é aumentar sua habilidade clínica, dar uma confiança. Se você tem essa habilidade, você tem que trabalhar para isso. Essa é 10 caminhos, você tem que escolher esse caminho e você vai chegar até destino e você vai tratar uma paciente com sucesso. Esse é nosso objetivo, entendeu? E nossa mentoria vai começar desde qual data, Mário? Dia 12, tá? Tá, Vai dia ser, 12 de fevereiro. vai ser às quartas-feiras. Eu vou colocar todas as informações lá no grupo, tá? Sim, E aí, quem tiver interesse, seja muito bem-vindo, tá? Então, repetindo, né, gente, é sempre um prazer estar compartilhando com vocês, né? Fazendo essa grande teia aí, né? Tentando ajudar vocês, né? O Dr. Gauravi, que é nosso professor, né? Eu também tenho caminhado aí junto de vários outros profissionais, né, auxiliando, né, é sempre muito prazeroso ver a evolução dos profissionais, né, auxiliar nesse caminho aí importante. É um trabalho muito importante que a gente está importante. fazendo, né? É um grupo, sempre grupos não são grupos muito grandes, né? A gente tem até no máximo 30 alunos, né? E sempre com muitas questões fundamentais, né? A gente viu aí, né, a colocação da Cláudia, a gente viu colocação de colegas que estão fazendo o curso que fizeram, né? E como que a gente vai mudando, né? Como que a gente vai, né, tendo uma mudança na nossa visão, né, geral, né? Desde a parte, né, de condições internas, de condições de condicionamentos nossos, até a parte fundamental, né? Que é a parte de tratamento de doenças, que é o que a gente vai lidar, né? A gente vai lidar com isso, com Sim, pessoas que vêm com várias doenças, com pessoas que vêm com questões assim que a medicina moderna não cuida, pelo contrário, não é só usando remédios e a condição continua ali com a pessoa, né? Enfim, então a gente lida com isso e a gente precisa estar preparado. Ou se a gente não está preparado, a gente pode ter um suporte, né? E essa é a nossa proposta, trazer um suporte para que vocês possam, né, para que a gente possa caminhar juntos, né, com isso e cada vez mais construindo uma base sólida, né, para que vocês, depois de um tempo, se sintam confiantes, como o Gaurav falou, né, com confiança para atender, né, os pacientes de vocês. Essa é a nossa grande missão, tá? sim. E outra coisa, qual a especialidade dessa mentoria? Que desde essa mentoria estamos deixando o paciente entrando na sala e eu vou mostrar a você como dar consulta no presente de paciente. Essa coisa mais importante. Perfeito. E Não, pode falar. então, como o Guarai falou, né, a gente a partir dessa mentoria, a gente está trazendo os pacientes, né, que pode ser paciente de vocês, né, para fazer a consulta online, ali ao vivo, e ele vai mostrando, né, cada ponto, e fazendo a conexão com os samhitas. A gente pega os samhitas e lê na hora, ele pede para a gente abrir o capítulo tal, do livro tal, né. Além disso, nós temos uma biblioteca lá na plataforma, com todas as aulas de duas mentorias. Então, vocês vão ver vários casos, vão poder estudar vários casos. Eu acho que pelo menos 20 aulas, 20 aulas gravadas, né, com 2 horas aproximadamente de cada aula. Então, vocês vão ver muitos casos já é, feitos ali, né, com material de suporte, com os livros traduzidos para português, né, para vocês poderem fazer o download, tá? Então, vocês vão ter um suporte muito grande. E o grupo ali também da gente, do WhatsApp, onde vocês vão poder trocar ideia, tirar dúvidas, tá? É isso, gente. Mário, E outra coisa. Pode falar. desculpa, é só rapidamente, queria só saber o horário que seria dada essa mentoria no Brasil. Eu vi no site que é mais ou menos às quartas-feiras, só para saber
como é que fica cá em Portugal? Agora Isso, são 3 horas mais, né? tá. É 6h30 às 8h30 aproximadamente, tá? 6h30 da manhã, tá? Ah, ok, boa. E ficam gravadas essas Ficam masterclasses depois, se não puder todas, atender live. todas gravadas e E outra, disponibilizadas na plataforma. sim. Obrigada. E eu vou viajando para o Brasil maio e junho desse ano para dar curso e consultas no vários estados do Brasil. Primeiro eu vou dar curso no Ilhabela, Ayurveda Ginecologia, e outras no Curitiba, Floripa e Brasília e Goiânia sua consulta e Belo Horizonte com Luiz Fernando, dos Rotas. Então, ainda não divulguei nada, eu falei agora para você, mas no próximo mês vamos divulgar alguns cursos no Instagram. Esses cursos todas presencial. Ok, gente? Mais perguntas? Não? Então tá bom. Todas, Bom, todas, todas profissionais de aeroda aqui no sala, muito inteligente, porque eles não têm dúvida nada. É que eu acho que são muitas dúvidas e o tempo não dá para tirar todas as dúvidas. Sim, mas vocês podem perguntar também lá pelo grupo ou perguntem diretamente para sim, mim, para o Gaurav, tá? Podem fazer também sim, perguntas, gente, tá? Pergunta para ele também no Instagram, gente. Vai lá no direct. É que Exato. aqui, sim, doutor, a gente fica tentando digerir todas as informações que vocês passam, que são muito ricas, então a gente fica realmente tentando digerir. Aí o tempo, né? Senão a gente vai o dia inteiro. Se vocês quiserem, a gente vai o dia inteiro, mas a gente sim, tem que ter esse tempo de digestão das informações, né? Que a gente não tem dúvida, não, viu? A gente tem muitas, por sim. isso que eu falo, uma vida só é pouco para aprender a Ayurveda. Sim, minha missão para aumentar sua folga digestiva como folga de conhecimento. Então, vai mais fácil para você entender. E eu sempre gosto de quebrar zonas de confortável do pessoas. Aham, E não deve reclamar nada. Tem que sempre, a fim de dia, você tem que perguntar para você o que você aprendeu hoje. aham, é isso aí. Esse E foi um se você não aprendizado meu aprender também. nada, então você não dá atenção. Entendeu? Uhum. Não aproveitou o dia. É. Muito obrigada. Então, Tá bom. Quer É, perguntar mais, Carla? sim, olha, é que me surgiu uma coisa, eu estava aqui a pesquisar em paralelo, vi que o Dr. Garal Davé vai dar um curso online através da Mayura aqui em Portugal. é isso, eu Ah, vou dar no abril, isso. exato, mas vai ser online e eu queria saber então qual é a Online, diferença, online. por Essa curso exemplo, da mentoria para esse curso. é mentoria e outra curso, não a Mayur é outra organização diferente. É mentoria organizado por professor Mário Neto e do princípio de Ayurveda por a Mayur, que a Gabriela vai organizar. Sim, eu digo em termos de conteúdo, né? Porque também vai, É vai falar da diferente, parte os de dois diferentes. chiquitza, do atendimento, do diagnóstico, mas também vai ter a parte prática de trazer Sim. um paciente também para se discutir, Não, ou é mais aula mesmo? não, só aula no Amanhur, no curso de Amanhur. E essa aula que eu vou dar no Amanhur, essa mentoria, eu vou aplicar essa aula todas no consultas, no mentoria, curso de mentoria. Ok. Então, a, Então a, a você diria que mentoria se complementam, né? Era mais para entender, ou seja, esse curso da Maior é um conteúdo e a mentoria é a prática, é, correto? Isso, Boa. a mentoria ela é discussão de casos clínicos, entendeu? Então a gente vai ver isso, na isso. prática é, toda a teoria e fazer essa conexão com os samhitas. A gente pega, o Gaurav fala assim, ó, agora abre o livro lá e lê o capítulo tal, o verso tal, né? E aí a gente faz essa conexão direta. Então, é um estudo de casos clínicos com os textos clássicos, né? O curso acho que é Reto, né, Gaurav? Sim,
Lá do AMAU é um curso teórico, entendeu? Tá bom? Perfeito. Obrigada por esse De nada, esclarecimento. gente. E gratidão mais uma vez por esse espaço criado. E sem dúvida nenhuma espero termos mais oportunidades em ter esse suporte, essa partilha. Certamente, Obrigada. Sim. Carla. Um prazer. Onde você mora no Portugal? No Algarve, moro no Sul. Sim, tá. Mas eu tenho aqui na Ok. sala também, tem duas colegas minhas portuguesas também, de outros lugares, e pronto, por isso Ah, que deu um bom. tchauzinho, a Anabela e a Mariana, que também É, partilhei. Achei muito interessante essa iniciativa, porque é algo que nós também sentimos, essa entrada no mercado de trabalho, essa questão pronto, dúvidas que só vão surgindo com a prática. Eu acho que o Mário pegou muito bem essa necessidade, que é ter essa rede de apoio, que eu acho que é isso que também nós precisamos, ao invés de sermos individuais, sozinhos nessa caminhada, né? Quanto mais conexão e suporte, eu acho que é muito mais enriquecedor para todos, né? E para também depois transferir isso para a sociedade. Perfeito. feito. Então é isso, gente. Muito grato aí pelo doutor Gaurav estar aqui com a gente também, por vocês estarem aqui também, Obrigado. né? E sejam bem-vindos sempre, tá? Bom dia, Namastê. Bom dia. bom dia a todos. Bom dia. Namastê, bom dia.